Está começando mais um programa Nossos Pesquisadores, e hoje vamos entrevistar o professor e pesquisador Luiz Antônio Gussen, que vai nos contar um pouco da sua trajetória. Professor, como despertou seu interesse pela engenharia? É uma coisa de muito tempo, né? A gente, quando começa a carreira de adolescência, a gente começa a pensar muito no que será o meu futuro. Isso já tem muito tempo. E aí é uma das coisas que sempre me apaixonou, foi a parte de desenvolvimento de equipamentos, mexer com processos de elaboração de equipamentos, principalmente na área de telecomunicações, que eu sempre gostei muito. Então, o interesse mais foi por questões de... Eu tinha amigos mais velhos, tinha meu irmão que também foi fazer esse ramo de engenharia, e eu acabei me envolvendo com isso, onde eu praticamente trabalhei toda a minha vida. E como despertou seu interesse em trabalhar com ciência? A ciência faz parte do processo de cultura dentro do segmento de engenharia, dentro do segmento de desenvolvimento de soluções. E a gente sempre acha que ciência é uma coisa que está sempre à disposição daqueles que se apaixonam por isso. E dentro do ramo de ciência, a linha de telecomunicações foi a primeira onde eu mais me envolvi de braços abertos, né? Meu trabalho de pesquisa começou há muito tempo atrás, quando eu fui funcionário da Siemens, que é uma empresa de telecomunicações que ficava em São Paulo. Na década de 70, eu ingressei na Siemens e fui trabalhar com processamento de centrais telefônicas. O nosso trabalho era basicamente montar uma central telefônica e implementar essa central telefônica dentro de uma cidade, dentro de um estado. Nós vivíamos naquela época o grande momento das telecomunicações. Foi quando surgiu a Telebrás, né? E a Telebrás, como uma empresa governamental, ela dividiu o Brasil em vários estados e dedicou isso a alguns fabricantes que existiam na época no mercado. Assim como a Siemens, tinha a Ericsson, tinha a Standard Electric, tinha a NEC, várias empresas no setor de telecomunicações, e o Brasil foi de uma certa forma loteado. E a Siemens ficou com uma boa parte do país, e eu fui responsável por alguns estados na implementação do que eles chamavam de o Brasil tem que se comunicar. Então eu peguei essa época, na década de 70, e foi muito interessante porque eu pude aprender inúmeras tecnologias, inúmeras soluções para a implementação de um sistema de comunicação no país. Naquela época, todas essas cidades que a gente se envolveu ainda não tinham nenhum sistema telefônico que permitisse o DDD. Aquilo ainda era tudo manual. Então a gente começou com os sistemas automáticos e depois evoluiu para o sistema eletrônico, e daí para frente chegou-se no que tem hoje. Foi uma experiência muito importante para mim nesse segmento e me deu assim um conhecimento muito forte para que eu pudesse então evoluir e me dedicar a novos segmentos de pesquisa no setor de telecom, sempre trabalhando no setor de telecom. E a minha vida continuou nessa linha, e eu me envolvi muito mais com ciência quando já, num segundo momento, na Siemens, já na década de 90, eu comecei a trabalhar diretamente no P&D da Siemens, né? Eu fiz parte do grupo de pesquisa da Siemens para novas soluções no segmento de telecomunicações. E tudo efetivamente que se fazia em termos de comunicação entre dois pontos. Nessa época, nós estávamos iniciando um processo de credenciamento da Siemens num primeiro programa de incentivo fiscal do governo, que era a Lei da Informática. Esse programa permitia que as empresas que conseguissem esse credenciamento trariam como benefício uma redução significativa no seu imposto devido. Então, ele trocava uma boa parte do imposto por pesquisa, desde que participasse de um programa efetivamente organizado em relação às suas contrapartidas e suas obrigações. Foi nessa época que a gente conseguiu fazer inúmeros projetos importantes para
a Siemens, sempre em parceria com universidades, né? As universidades, pela própria lei, eram obrigatoriamente o elo de ligação entre a empresa e o benefício, porque ela permitia que contribuindo com a universidade também dava o retorno da contribuição do desenvolvimento para a empresa. Isso trazia uma redução significativa de tributos, principalmente tributos referentes a ISS e ICMS, né? Não, ISS não, desculpa, é o IPI que a empresa reduzia. E isso fez com que vários novos produtos fossem colocados no mercado. E nessa vida desses 10 anos de trabalho com lei de informática, eu acabei vindo me encontrar com a USP, em São Paulo, num primeiro momento, em projetos de parceria, porque a empresa tinha um volume de recursos que necessariamente ela tinha que investir em instituições de pesquisa para que pudesse cumprir a sua parte de contrapartida no programa de incentivo fiscal. Nessa época da Siemens em São Paulo, por questões de recomendações da própria USP, eu acabei vindo procurar a USP em São Carlos e conheci um cara que eu digo que é o maior empreendedor de programas de pesquisa e desenvolvimento que eu conheço nesse país, que é o professor Vanderlei Banhato, né? O professor Vanderlei Banhato, ao contrário de tudo aquilo que a gente teve de dificuldade para começar a interação com as empresas, naquela época, eu estou falando dos anos 90, a universidade tinha um conceito muito errado do que era o benefício fiscal oferecido, e ela achava que a empresa estava entrando naquilo que era a parte especificamente da universidade, e isso era uma agressão. E não era nada disso o objeto da lei. O objeto da lei era permitir que a empresa, com essas parcerias, ajudasse a universidade a fazer pesquisa, porque a gente vivia um momento crítico no país onde os melhores pesquisadores das universidades e os melhores profissionais especialistas em determinados assuntos acabavam buscando oportunidades fora do Brasil, porque aqui ele não tinha recurso do governo que permitisse e viabilizasse o seu trabalho de pesquisa no seu laboratório. A lei da informática trouxe a empresa fazendo esse papel. Ela botou dinheiro dentro das universidades, muito dinheiro. E esse dinheiro viabilizou aquele cientista a permanecer na sala dele, permanecer aqui no país. E isso deu um upgrade enorme para o crescimento dos doutores, como nós temos hoje, né? São Carlos, por exemplo, é uma cidade que tem o maior número de doutores por habitante no Brasil, graças a um grande volume de recursos que a gente consegue buscar da iniciativa privada, do setor produtivo. E naquela ocasião, conheci então o professor Vanderlei, que se interessou por um projeto, e a gente acabou se aproximando nessa ideia, e no final da história, já nos anos 2000, 2002, 2003, mais ou menos, o professor Vanderlei me convidou então para fazer parte do grupo de pesquisa do Instituto de Física. Eu, um pouco preocupado com essa ação do professor, porque até então eu só tinha trabalhado nos últimos 30 anos da minha carreira de profissional em setor produtivo. Ou eu estava em empresa estatal, ou estava na empresa produtora. E a sua relação com o trabalho nessas empresas é muito diferente da relação de trabalho com a universidade. A relação de trabalho com a empresa, ela é pautada por metas, objetivos, prazos rigorosos, o que não se vê muito dentro da universidade. Aqui ainda é um sistema um tanto quanto despreocupado com o fator mercado, né? Ao menos naquela época era assim. Mas Vanderlei me colocou o seguinte: Gussen, o que eu preciso é mudar esse conceito, quebrar esse paradigma. Nós temos que criar aqui no nosso grupo um instituto de pesquisa, exatamente aquilo que a empresa espera em termos de capacidade produtiva, de colaboração científica. Aí eu comecei a me interessar, falei, pô, legal. E eu preciso de alguém, Gussen, do mercado, que tenha essa visão mercadológica de necessidades empresariais, e não especificamente de um professor para organizar
esse novo laboratório. E a gente acabou se acordando e em 2004 ou 2003 a gente criou o nosso laboratório aqui chamado LAT, Laboratório de Apoio Tecnológico, onde a minha função mais importante de tudo era a prospecção de negócio e não necessariamente o trabalho de pesquisa pura. Para isso nós temos um volume considerável de pesquisadores, professores, doutores, pós-doutores, que hoje fazem parte do nosso grupo de pesquisa, e eu faço basicamente a interação entre o laboratório e o setor produtivo. Na verdade, eu busco plantar a nossa competência no mercado e colher o resultado disso através de colaborações. Colaborações de âmbito científico na linha de produção de produtos ou de processos, que possam contribuir com o setor produtivo naquilo que venha a ser uma melhor qualidade de vida para a sociedade. Já falei muito, mas acho que isso é uma base daquilo que eu tenho como história da minha vida profissional. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta.